Essa é a previsão das cartas do tarô para terça-feira, dia 10 de março de 2026. Nós temos aqui hoje, meus consagrados, a carta do carro, a carruagem, a carta do cavaleiro de espadas e a carta da estrela. E essa sequência fala de um movimento de atitude somada à fé. E isso é uma coisa muito interessante, muito importante da gente entender, porque muitas vezes a gente pensa de uma forma assim, mais fatalista, né? A gente acaba entrando numa zona de fatalismo onde, como a gente pensa, se a gente está, como saber, né? Será que eu estou assim, Tami, numa zona de fatalismo? Estou pensando de forma muito fatalista? Vamos ver, vamos ver. Ó, a primeira questão que a gente pode perceber, de acordo com a previsão aqui, que você tá nessa determinação fatalista, nesse pensamento assim, é quando você age com passividade, quando você mantém uma posição passiva, uma postura passiva, onde você assume o seguinte: o que tiver que ser, será. Eu não sei se vai ser, eu não sei se não vai ser, então eu nem sei se vai dar certo, então eu nem vou tentar, né? Isso às vezes é complicado, porque se você quer algo, ou se você tem fé que algo vai acontecer, você não pode simplesmente ignorar o fato de que você é, de certa forma, responsável. Sim, existe uma parte sua no seu caminho, no seu destino, porque, pelo menos assim, acredito que é muito limitante e muito, é muito limitante mesmo a gente colocar uma posição, né, onde nós dizemos, ah, o destino é que sabe, o destino que sabe. Até porque nas próprias cartas, quando eu faço as consultas, eu já explico também que as próprias cartas não determinam o seu futuro. As cartas mostram as tendências de acordo com o que nós vamos fazendo, com as nossas atitudes, conforme nós vamos agindo. Então, é importante nós sairmos dessa visão assim de, ai, não sei se vai dar certo, o que tiver que ser será, porque isso, mesmo se você tem uma esperança, uma fé, esse pensamento te coloca numa posição de passividade onde você ignora a sua parte, ignora de fazer a sua parte, entendeu? E aí você pode deixar de fazer a sua parte se você agir assim de forma passiva, que você vai pensar assim, nem vou testar fazer isso aqui, nem vou tentar, nem vou insistir, não sei se vai dar certo, então veja como isso prejudica. Isso é uma das coisas que prejudica no fatalismo. Outra questão também que prejudica a gente nesse pensamento fatalista é a externalidade, é nós acharmos que tudo é obra do destino, né? Eu não tenho o controle da minha vida, o controle da nossa vida não é nosso, e não sabemos o que vai ser, assim, né? Mas, na verdade, a carruagem já traz essa energia aqui, onde nos lembra que nós somos pilotos da nossa vida, nós que temos que direcionar para onde nós queremos. Então, esse é outro fato que nós precisamos trabalhar nessa crença do fatalismo, sair dessa questão de acreditar que tudo é destino, que nada depende de ti, que não, o controle não é seu, sabe? Outra característica também do fatalismo é a questão da imutabilidade, que é um pouco sobre o que a gente estava falando também, né? Da questão do, o futuro está escrito, as coisas vão acontecer como o futuro está dizendo, e não é, não é, não é, não é. E aí, nessa leitura, quando nós passamos, né, na carruagem, o cavaleiro de espadas e a estrela, a gente mantém a nossa fé, mas sabendo que ali o cavaleiro de espadas fala sobre essa determinação, sobre atitudes, decisões e mudanças. E aí nós conseguimos assumir uma postura com mais fé e atitude, porque não adianta ter só fé e não fazer nada, né? E também fazer as coisas sem fé. Então tem que ser uma unção, uma união, né? Então
perceber que nós somos determinados, temos esse determinismo, é perceber que tudo é resultado das causas anteriores. O que está acontecendo agora foi se desenvolvendo e se desenrolando um tempo atrás. É aquela questão da causa e efeito, que muitas pessoas dizem que é o karma, mas não passa de decisões, né? Por exemplo, quando eu fui sair hoje, e eu fui até a esquina e voltei, porque eu pensei, eu acho que vai chover. E depois, de certa forma, quando começou a chover, eu pensei realmente, olha, eu assumi a postura, né, de agir enquanto o que eu podia fazer naquela situação e, entende, é um exemplo muito simples, né, muito simples, mas por exemplo, assim, né, é, vamos supor que você consiga compreender essa questão, né, que dentro do determinismo, assim, tem características também que são a causalidade, que determina que nada é por acaso, né? Que realmente essa questão de causa e efeito se desdobra onde há um resultado de uma sequência de coisas, de situações, de eventos, né? Então, nada é por acaso, e dentro desse pensamento tudo é resultado de uma sequência de eventos, né? Eu repeti para afirmar bem. Então, o que acontece? A gente tendo essa visão nos leva a ter uma compreensão e faz nós compreendermos e refletirmos, pensarmos o que está nos levando onde nós estamos, o que nos trouxe até aqui, o que nos levou a determinadas situações. É claro, é óbvio que tem algumas situações sim que dependem de algumas pessoas, mas aqui no dia de hoje nós estamos elaborando o que o Cavaleiro de Espadas fala sobre essa ação que vem desse pensamento, dessa compreensão de por onde eu vou ir, por onde eu irei a partir de agora. Né? O que me trouxe até aqui, então, se tudo é resultado das minhas escolhas, para onde que eu quero ir, onde que eu vou, por onde eu vou agora. E aí, nessa ação determinista mais positiva, tendo fé, tendo confiança e otimismo, a gente consegue ajustar a nossa bússola interna para agir, mas também agir com fé, com esperança, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro, assim. Você foi procurar emprego, não está dando certo. O que você pode fazer para mudar isso? Você pode revisar o seu currículo, conferir os dados, colocar referências, porque sempre é bom, sabe, colocar referências, nome de pessoas que já trabalharam contigo, que já foram gerentes, teus chefes e tudo mais, que podem falar sobre o teu trabalho. Pode ser que em outros exemplos, pode ser. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tive que trabalhar, e até agora trabalho, faço exercícios, leituras, para trabalhar minha comunicação. Porque eu tenho uma dificuldade, porque eu fui criada num contexto onde meu pai e minha mãe, eles não conseguem elaborar muito assim uma conversa, eles não têm muita paciência, digamos, sabe, para conversar. E bem dizer, eu me eduquei lendo livros, aprendi a me expressar lendo livros, tanto que às vezes eu percebo que as pessoas dizem, nossa, essa palavra que tu disse agora eu não ouço há anos, mas na verdade são palavras que eu vejo que são dos livros que as pessoas se comunicam, né? Eu, por exemplo, li alguma palavra assim, não entendia, lá pesquisava, e aí acaba que a leitura, né, ela se expressa, ela reflete no que a gente fala, na forma que a gente conversa. E, inclusive, justamente isso é uma coisa que eu trabalho, porque como eu meio que me eduquei, aprendi a me expressar lendo livros, eu acabei, né, o livro, a literatura no geral, às vezes tem uma linguagem um pouco mais formal, mais formal. E às vezes eu percebo que eu vou me comunicar de uma forma, assim, eu lembro que tinha colegas que falavam, nossa, Tami, quando tu precisa ativar a tua comunicação, o teu lado formal, tu parece, né, que parece outro jeito, outra pessoa, outra comunicação, e de fato é. Então eu tento elaborar para poder trazer uma linguagem mais cotidiana,
porque se expressar é muito bom, saber se expressar, mas eu tenho que entender que eu vivo nesse mundo de hoje em dia. Talvez eu li livros de 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás, né? E aí eles se expressavam de outras formas, com certeza, né? Que nem, voz me sei e tudo mais. Então, é claro que eu não falo assim, mas tem muitas palavras que às vezes eu não encontro outro termo mais popular e às vezes eu vou lá pesquisar um termo mais popular, mais cotidiano. Então, veja, são coisas que a gente pode fazer para. Porque eu pensava assim, se eu pensasse, né, de uma forma ali, como a gente estava lidando ali do fatalismo, por exemplo, eu pensaria assim, não, eu vou falar desse jeito, é assim que eu falo e ponto. E isso acaba nos limitando, porque talvez o que eu quero dizer não vai chegar em alguns ouvidos ou não, certas pessoas não vão entender. Então, se eu quero ser entendida, eu preciso elaborar e trabalhar minha comunicação, tendo fé que as coisas vão melhorar no momento que eu também agir, entende? Então é aquela coisa, agir com fé. E aí eu trago uma música do Caetano Veloso, não, do Gilberto Gil, perdão, que ele canta: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E é isso, gente. Só que ele anda com a fé. Ele não tá só com a fé ali sentado esperando a chuva cair do céu, não, ele tá andando com a fé. E é mais ou menos isso que hoje nós temos aqui com o carro, o cavaleiro de espadas e a estrela. É o otimismo que nos leva adiante, que nos traz caminhos, mas também nos traz vontade de andar, nos traz ousadia para mudar as coisas, para agir com determinação, ok? Deixa o like se foi útil para você e lembrando, é claro, essa é uma tiragem coletiva. Talvez não vai ressoar especificamente, mas se você precisar de uma leitura particular e personalizada para você, encontra o meu contato aqui no link que tem aqui embaixo na descrição. Você consegue meu contato para a gente conversar e ali eu consigo entender melhor como eu vou poder te ajudar através das cartas, certo? Eu agradeço muito sua companhia. Espero que você tenha um dia incrível, abençoado, uma ótima terça-feira. Fiquem bem, um abraço fraterno e até mais.